Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje a exaltação da Santa Cruz. Hoje é memória da dedicação da Basílica do Gólgota e do Santo Sepulcro, que aconteceu no seguinte episódio histórico. A mãe de Constantino, Santa Helena, ela vai para Jerusalém e vai buscar este local que tantas vezes os imperadores tentaram aniquilar essa memória. Então, ali onde Jesus foi crucificado, muitos dos imperadores buscaram construir templos pagãos para fazer esquecer essa história de Jesus. Então, ela chega ali, ela já uma pessoa, uma cristã, e ela vai a pé de Roma para Jerusalém. Ela fica hospedada naquele que é um convento nosso na Turquia, em Esmirna, nessa peregrinação. E depois chega a Jerusalém. A Jerusalém, então, ela encontra o amontoado de cruzes e pede para trazer aqueles que têm um defeito físico. Então, fazem eles tocarem as cruzes que estão ali, até que um aleijado toca uma determinada cruz e é curado. Então ela identifica essa cruz como a cruz de Cristo. Ali são feitas as basílicas e hoje nós fazemos memória desta festa da dedicação e que para todos nós é a memória da exaltação da Santa Cruz. Então, as leituras de hoje vão fazer memória deste fato da cruz como instrumento de salvação. Naturalmente, celebrar a exaltação da Santa Cruz, como nós fazemos na Sexta-feira Santa, a adoração da Santa Cruz, é adorar a pessoa de Jesus e reconhecer que na cruz ele dá a vida por nós e manifesta de um modo esplendoroso o seu amor para com todos nós, para com cada um de nós. A primeira leitura de hoje narra aquele momento que o povo de Israel no deserto, começa a blasfemar contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o povo começa a ser picado por serpentes. E é tradição, no modo de pensar de Israel, que quando alguma coisa acontece de bem ou de mal, isso sempre é reportado a Deus. Então eles consideram aquilo como um castigo pelo fato de eles terem blasfemado contra Deus e contra seu servo Moisés. E vão pedir a Moisés que interceda. Moisés intercede pelo povo e Deus manda fazer uma serpente de bronze, como sinal da sua misericórdia. Cada um que olhasse seria salvo pela memória do amor de Deus. Vejam bem, a serpente não é colocada como um ídolo para ser adorado, mas como a memória daquilo que Deus fez, e é o próprio Deus que determina. Então, o problema de Deus não é com toda forma de imagem, como ao longo da história alguns grupos cristãos interpretaram isso, que Deus seja contra a imagem, mas sim contra a imagem como substituto de Deus, com a imagem como um ídolo. Mas a imagem que é memorial da misericórdia de Deus, Deus não tem problema, até porque o ser humano não consegue pensar sem imagens. O nosso pensamento, ele se baseia em imagem. Então, se você tiver imagem física, ela te ajuda a chegar a uma imagem que seja justa. Se você eliminar as imagens físicas, você nunca vai conseguir eliminar a imagem mental e vai sempre ficar em busca de imagens. Então, não é possível, por exemplo, independentemente da religião, pensar, por exemplo, Jesus sem pensar em uma pessoa, em uma imagem concreta. Então, por esse motivo que a igreja sempre fez imagens, não para ser adorada no lugar de Deus, mas para ser em memória da bondade de Deus, obedecendo aquilo que diz o texto dos Números. As pessoas olhavam para a imagem e eram curadas das picadas das serpentes. Mas aquele sofrimento serviu para o povo de Israel pensar uma coisa: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga por nós. Então, que o sofrimento colocou o povo de Israel em um caminho de conversão, de reconhecer que eles tinham errado e por isso então voltar-se ao Senhor. Então, as pessoas que olhavam para a serpente eram curadas. Curadas pela serpente de bronze? Não. Curadas pelo Deus rico em misericórdia, que ele mesmo mandou forjar a serpente de bronze, para que fosse para aquele povo um sinal, um instrumento de salvação. Nós temos hoje duas opções no Evangelho. Então, a primeira é o texto de João,
que vai colocar aquele momento que Jesus tem um diálogo com Nicodemos sobre a cruz e então estamos no início do Evangelho. Nicodemos vai ouvir de Jesus: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, Nicodemos é esse que é uma alta autoridade no meio do povo de Israel e vem falar com Jesus à noite. À noite, que é o momento de silêncio, o momento de encontrar-se com Deus, mas também o momento de ele poder se esconder nesse diálogo. No final do Evangelho, ele vai se manifestar de novo em defesa de Jesus, mas agora é o momento de manifestar o medo dele, o receio, e por isso procura Jesus de noite. Jesus vai dizer assim: olha, aquele que desceu do céu, ou seja, ele mesmo, é ele que vai subir ao céu. Então depois é o próprio Jesus que vai fazer uma exegese, uma interpretação do episódio que nós ouvimos na primeira leitura. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, como vai ser levantado o Filho do Homem? O Filho do Homem vai ser levantado numa cruz. Então, Jesus já no início do Evangelho já prevê que isso vai acontecer, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, nós vemos que Nicodemos, ele é levado por Jesus ao centro da revelação, a revelação da cruz como instrumento de salvação. E continua: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então, o envio do Filho do Homem, de Jesus, ele acontece para trazer salvação. Não veio para condenar o mundo. Já em outras ocasiões, quando vai se falar nesses temas, ele mesmo acena para uma questão fundamental, que é aquela que, quando se está na situação do juízo, que vai falar assim que o Filho do Homem não foi enviado para julgar o mundo, mas para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, não é indiferente para Deus que nós sejamos salvos ou não. Ele envia o seu Filho para nos salvar. Mas que, fundamentalmente, não é o Filho também que nos condena. Somos nós que, através de nossas obras, nos condenamos. Então, que Jesus vai passar com Nicodemos de uma relação que é um homem que é de fé, é um homem que conhece o Antigo Testamento. E Jesus usa um episódio do Antigo Testamento, aquele que nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Números, para anunciar para ele algo maior, que o Filho do Homem é aquele que desceu do céu, vai voltar ao céu, que é aquele que vai ser elevado para que traga a vida eterna, e que isto é uma expressão do amor de Deus, que Deus que envia o seu Filho, não para que o mundo seja condenado, mas para que o mundo seja salvo por ele. E o Evangelho vai se concluir hoje dizendo: de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então nós celebramos hoje a exaltação da Santa Cruz, que é o momento de nós contemplarmos esse mistério de amor e de salvação de Deus para conosco. Então a cruz, ela é escândalo, ela é um instrumento de morte mais terrível do Império Romano, que era tão vergonhoso que o Império crucificava fora dos muros da cidade, porque o próprio Império tinha vergonha daquilo que fazia de modo extremo. Lembram que no diálogo de Jesus com as autoridades do Império Romano, Pilatos, então que Pilatos tenta evitar chegar a essa situação de uma morte de cruz, mas depois já ele é covarde, então abandona Jesus na mão das autoridades de Israel. Então, essa morte, que é a morte vergonhosa, se torna para nós instrumento de salvação. Então a cruz não deve ser contemplada por nós como uma ocasião de ver a dorzinha do nosso Deus. Não, é a ocasião de ver a nossa salvação. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos irmãos. Então é este amor de Deus que transparece no evento da cruz que nós somos chamados a contemplar hoje e a buscar retribuir esse grande amor de Deus para conosco. Uma boa festa da exaltação da Santa Cruz para todos.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.